Autismo. O que é o autismo? O autismo chegou, caiu de paraquedas na gente como se fossem os retardados. Lembra que antigamente a gente usava esse termo? Retardo mental. É quando essa criança não atingia determinada coisa em determinada idade. Então, não se falava em marcos de desenvolvimento, se falava de retardo mental. Eram as crianças que iam para as escolas especiais ou as crianças que não chegavam nem a ser matriculadas na escola. O autismo é um transtorno hoje do desenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Principalmente essas três áreas. É sempre comunicação, interação social e comportamento. Tá? Comunicação, por quê? Porque a grande maioria dos autistas são não verbais. E mesmo os verbais, eles tendem a falar o tempo todo com ecolalias, eles falam repetidas vezes a mesma coisa. Ou ficam repetindo as frases que você acabou de falar. Por exemplo, a professora fala uma coisa, ele repete. Né? Ou palavras soltas, ou fica nessa troca o tempo todo da pergunta recorrente. Interação social, por quê? Porque ele não é de muitos amigos. Ele gosta de ficar só. Os pais, muitas vezes, acham que tem que fazer a forçação de barra para que essa criança brinque em grupo. Ele não se sente à vontade em grupo. Ele gosta de ficar um pouco. São pessoas que têm um grupo seletivo demais de amizade. 2, 3 amigos, no máximo. E de comportamento. Que comportamento é esse? Comportamento diferente, neurodivergente, por exemplo. Ele só come se for determinada coisa. Ele só senta se for determinada cadeira. Ele empilha ou ele coloca em sequência o mesmo brinquedo. Ou ele abre o estojo dele e tem que ter meticulosamente todas as canetinhas naquela ordem de cor. Mesmo que ele seja extremamente inteligente, que seja autista leve, que tenha traços de superdotação, ele vai ter algumas características de toque. Por quê? Porque é uma característica do autismo, tá? Os sintomas podem variar amplamente, porque chamam de espectro, exatamente por isso. O espectro autista é porque é uma infinidade de possibilidades de comportamento, mas alguns são amarrados. Esses são. Por exemplo, aquela pessoa que está sentada aqui no restaurante do teu lado, ou tu está conversando com alguém e que o mastigado dela está te incomodando. Se o mastigado dela, que não é tão alto, mas te incomoda de maneira que você se sinta uma aflição interna, você provavelmente tem um TDAH. Se você é autista ou não, aí a gente tem que fazer uma investigação mais ampla. Mas gente que tem problema com barulho, ele tem audição muito aguçada, é um problema sensorial. Tá? Quando a gente fala de sensorial, muita gente acha que é só pele, é só na escrita. Não, sensorial são todos os sentidos, tá? Então, tem a audição mais elevada, tem o olfato muito aguçado, tem um paladar muito seletivo, tem uma visão que ou ele enxerga muito ou ele não enxerga nada, entendeu? Então, assim, tem a baixa visão, né? Tem crianças que possuem a baixa visão e não conseguem dizer que tem a baixa visão porque não fala. Né? E aí, esse monte de sintoma interfere, claro, nos interesses, no brincar com as outras crianças, nos comportamentos repetitivos. Uma coisa que antigamente todo mundo queria conter de autismo era as estereotipias, o balançado, ou pular e bater palmas, ou ficar... Quando a criança apresenta esse tipo de comportamento, ele, na verdade, está buscando a autorregulação. Quando a gente freia esse comportamento, a gente pode desencadear uma crise. O tratamento para autismo inclui terapia comportamental, e aí todo e qualquer pedagogo que queira se especializar em fazer terapias comportamentais pode, mesmo sem ser neuropsicopedagogo, mesmo sem ser psicopedagogo. Existe sim um curso específico para terapeuta comportamental. Isso serve para quem é TDAH, para quem é autista, para quem é TAG. E são treinamentos, tá? E aí a gente pode ver a questão também do ABA. O ABA hoje é uma ciência, o ABA é uma ciência, tá? E a gente também sabe muito do ABA, a gente pode ter curso sobre o ABA. Eu acho que o ABA é um dos maiores facilitadores de aprendizado para quem tem autistas dentro de casa, né? Porque a gente pode colocar o ABA para a família, o ABA para a escola, o ABA para fora de casa. São, na verdade, comandos, tá? Através de PECs e de muita estimulação para que ele consiga lidar com coisas que são extremamente dolorosas para eles. Não é fácil, é como se fosse um condicionamento de comportamento. Tá? E a gente faz isso através de algumas técnicas específicas, usando a psicomotricidade e estimulação cognitiva. É ele entender que ele não se sente bem
mas para que ele possa conviver em sociedade, ele vai ter que saber lidar com essa situação. É importante que esses profissionais, né, entendam as necessidades individuais de cada criança. Quando a gente consegue olhar um pouquinho mais a fundo, cada um, a gente consegue fazer com que essa criança fique mais próxima de você. Essa criança só é agressiva em momentos de extrema crise ou quando existe uma estimulação dentro de sala de aula que está realmente incomodando. Algumas estimulações sensoriais causam dor. Ele recebe essa informação como dor. Então, o cérebro libera realmente o hormônio do estresse. E aí ele parte, igual aquele filme, Um Dia de Fúria. Aí ele sai para matar o primeiro que estiver na frente, porque, na verdade, ele está querendo fugir do que ele está sentindo naquele momento. Né? Então, assim, vamos falar, o autismo eu acho que está na linha de frente hoje porque ele é visível, tá? Mas existem muitas mais crianças hoje com TDAH que não são diagnosticadas que autistas. Né? Então, assim, compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto. Muita gente acha que o autista não tem muitas emoções, tá? Tem sim, é reduzido. Essa história de que autista não sente nada e que não gosta de ninguém é mito. Ele gosta, se apega, mas a poucas pessoas ou poucos objetos, mas eles têm sim. Fragmentação do contato visual. Ele não gosta muito do olhar direto. Tá? Não é uma pessoa que você vai conversar olho no olho o tempo todo. Por quê? Como acabei de dizer, existe uma disfunção sensorial dos sentidos. A visão é um dos sentidos. Então, isso incomoda demais. Ele tira o olhar porque está começando a causar, inclusive, dor, em alguns casos. Né? Existe uma dificuldade de manter relacionamento? Existe, porque as pessoas não conseguem compreender e ele também não sabe explicar. Então, fica cada vez mais difícil ele não saber, principalmente os não verbais, dizer o que está sentindo e o outro saber como lidar. Por isso que é tão importante a gente ter esses mapas mentais muito bem definidos e como agir com determinada criança. Né? Como é que a gente consegue ser amigo de um autista? Uma super dica agora. A gente tem que conversar com a família antes, para quê? Para que a gente saiba lá na anamnese qual é o hiperfoco dele. A gente só chega no coração de um autista através do hiperfoco. E esse hiperfoco, gente, é uma coisa que ele mais ama no mundo. Né? É a coisa que dá prazer, é o que traz paz, é o que libera a dopamina, é aquela sensação de que tudo é maravilhoso. Então, quando a gente começa a falar com ele sobre o que ele mais gosta, ele se aproxima para querer te escutar. Quando ele se aproximar para conseguir te escutar, aí você consegue começar a lidar através de terapias comportamentais, do ABA, de planejamentos específicos, fazer com que essa criança faça tudo o que você precisa dentro do hiperfoco, tá? Usem o hiperfoco. O hiperfoco é a única maneira de vocês quebrar esse paradigma do aprendizado no autista. Existe uma dificuldade de estabelecer diálogo? Claro, se ele não fala, como é que ele vai estabelecer diálogo? Um outro curso super bacana que a gente tem que pensar em fazer é da comunicação alternativa. Como é que a gente conseguiu lá na escola lidar com as crianças que não falam? Nós fizemos as PECs e as plaquinhas da comunicação alternativa. Então, hoje ele já é capaz de me dizer que ele quer ir ao banheiro. Quando ele não me diz, ele diz para o coleguinha mostrando uma ficha de que ele precisa ir ao banheiro. Então, essa comunicação alternativa, também no com os hiperfocos, fazem com que essa criança consiga estabelecer o diálogo. Imaginem vocês, educadores, todo mundo aqui falando, todo mundo estudando, de repente você perde a fala. Aí você não sabe escrever. Você ficaria irritado ou não diante de uma conversa que você precisava esclarecer o que está sentindo. E outra pessoa não simplesmente ignora o que você está sentindo, ou não sabe mesmo o que você está fazendo, e aí diz, não, porque ele é autista. Essa é a sensação. É você querer É como se ele estivesse preso no próprio corpo. Ele está pensando, ele quer te dizer, não consegue, e você não está nem aí para o que ele está querendo dizer. Como é que essa criança vai dizer o que está sentindo se ele não tem uma comunicação alternativa capaz de fazer com que ele se comunique? Que ele diga, ou qualquer coisa que seja. Né? Uma coisa bem bacana de se trabalhar são onomatopeias. Quem é da língua portuguesa sabe. Onomatopeias são sons ou ruídos e barulhos que significam algo.
Então, quando a gente vai trabalhar, antes de fazer as fichas, a gente trabalha com as onomatopeias. Por quê? Porque ele identifica muito os barulhos. Lembra dos superpoderes da audição? Ele conhece todos os barulhos. Quando a gente trabalha com onomatopeia, esses barulhos começam a virar imagens, e as imagens viram palavras. E aí essa criança começa a entender que existe sim uma maneira de se comunicar, tá? Autista também tem gestos e expressões desconectos com a realidade. Por quê? Não é porque ele vive em outro mundo, ele vive no nosso mundo, que é outro mito. Né? Ele tem um mundo dele. Não, ele não tem, ele está no nosso. Só que dentro do nosso existem coisas que interessam, que são do interesse, e que não são do interesse. E o que não é do interesse, não é do interesse de jeito nenhum. O problema é esse. O TDAH e o TOD são transtornos comportamentais que afetam muitas crianças hoje. O TDAH é caracterizado por uma hiperatividade, uma impulsividade, uma dificuldade de manter a atenção ou de se manter o foco. Tá? Já o TOD, aliás, é caracterizado por comportamentos desafiadores. É aquela criança agressiva o tempo todo, tá? Que não recebe o não, que não recebe o não, não recebe de jeito nenhum, porque quem manda é ele é o rei da casa e é ele que manda, acabou. Tá? E o tratamento para o TDAH e TOD tem que ter a medicação e a terapia comportamental, principalmente quando eles estão com comorbidades. Geralmente é comorbidade do outro, e a gente percebe isso logo nos primeiros dias. Tá? Uma criança TOD, ela nasce TOD, ninguém vira TOD, nasce TDAH. Tá? Então, quando essa criança é TDAH com a comorbidade do TOD, ele já nasceu assim, é aquela criança que desde pequena o tempo todo chateada, irritada, nada agrada, e se você tem que fazer sempre tudo do mesmo jeito, porque senão ele não gosta. Tá? E a gente precisa trabalhar essas habilidades sociais. As habilidades sociais são trabalhadas através do ABA. Tá? Os profissionais podem ajudar as crianças a desenvolver estratégias de organização. Por exemplo, vamos esquecer que tem o TOD, é só TDAH. O TDAH, ele tem 3 tipos, tá? Ele tem o TDAH desatento, mas que visualmente é uma criança que não é hiperativa, não está se balançando o tempo todo, não está levantando o tempo todo, não está batendo o lápis na mesa o tempo todo, não está querendo levantar e sentar. Tem uma criança que levanta 62 vezes, juro por Deus, assim, o tempo todo em sala de aula. Tá? Ou ele está o tempo todo balançando as pernas, ou ele está roendo a ponta do lápis. A criança que mastiga borracha, por exemplo. Essa criança, ela é TDAH, só que ela é TDAH do tipo 2, que é o hiperativo. O hiperativo, ele é como se existisse um barulho dentro da cabeça dele, um ruído, e que esse ruído provocasse, numa determinada área cerebral, movimentos repetitivos para acalmar esse pensamento. Então, é mais forte do que ele. Ele precisa se movimentar para conseguir manter o foco. Quando ele para, ele perde o foco. É fisiológico, não é mau comportamento, é fisiológico. Ele precisa da movimentação para conseguir manter o foco. Tá? E aí existe o combinado, que é aquele voador, né, que ele está aqui, você jura que ele está assistindo a aula, mas ele está com a cabeça pensando em milhares de coisas, porque o TDAH, ele não pensa em uma coisa. Ele não é uma criança que ele vai estar pensando, por exemplo, eu estou aqui assistindo aula de matemática, aí eu estou resolvendo pensar no desenho animado que eu gosto. Não, não é isso. CDH é a criança que está assistindo a aula aqui, aí ele pensa no desenho animado, aí ele já pensa do desenho animado, já foi outra ideia. Ah, mas aí o Bob Esponja come siri. Ah, mas será que meu pai vai comprar caranguejo? Não, mas não gosto muito de caranguejo, não, queria era camarão. Ah, eu também não gosto de ir para a praia. Ele sai ligando uma ideia a outra compulsivamente. E aí ele perde o fio da meada. É uma criança, por exemplo, que você vai estar dando aula para ele e ele está olhando para você, você jura que ele está ali olhando para você, do nível 1, e que de repente ele não escutou nada do que você disse, porque ele estava pensando em outras coisas. E o pensamento ligou para o outro, ligou para o outro, ligou para o outro. O TDAH tem pensamentos repetitivos. Ele nunca está pensando em uma coisa só, ele está pensando sempre em muitas coisas. Manter o foco do TDAH, quando é muito hiperativo o pensamento, através de medicação e terapia comportamental. Tá? A gente tem um monte de gente da nossa idade, né? Vocês são bem mais novos, eu tenho quase 50,
que foi TDAH enquanto criança e que passou por todos os transtornos possíveis. É aquela criança que tirou nota baixa o tempo todo, é aquela criança que dizia que ninguém aprendia nada, era desatento, que começam a ser diagnosticados hoje, tá? Tem muito adulto TDAH diagnosticado depois que virou mãe ou pai, que o filho é TDAH. Pessoas com TOD que só perceberam que tinha TOD e sobreviveram ao TOD quando o filho é TOD. TDAH é hereditário. Não necessariamente do mesmo tipo. Eu posso ser TDAH hiperativo, meu filho ser TDAH só desatento. Ou meu filho ser TDAH combinado. Tá? Uma pessoa, por exemplo, adulta, né? Chegou em casa, ela vai lavar a louça, aí ela lembrou que tem que colocar o lixo. Ela abandonou a louça, ela foi botar o lixo. Aí quando ela volta, ela não volta para a louça, ela vê outra coisa no meio do caminho e resolve fazer outra coisa. Ela está repetindo através de movimento o que está se passando na cabeça dela. A falta de foco, a falta de organização. Tá? Crianças que riscam o caderno o tempo todo, de maneira, dependendo do ano, por isso que é tão importante a gente estudar, dependendo da maneira que pega o lápis, a gente sabe se ele é TOD ou é só TDAH, porque o TOD está intrínseco uma agressividade recorrente, tá bom? A gente tem, gente, na verdade, reduzir esse tipo de comportamento em sala de aula. Porque a gente nunca vai conseguir dar aula numa sala tão tumultuada. Então, se a gente souber lidar com cada transtorno, a gente vai chegar para o Joãozinho e dizer para ele que ele vai fazer isso, que é o que ele gosta, a atividade vai ter o desenho que ele gosta, a atividade vai estar falando sobre o tema que ele gosta. Por exemplo, o meu foco do TDAH é carro. Por que eu não vou colocar na prova dessa criança questões com carro, de somar carro, diminuir carro, pneu de carro, tudo de carro? Ele vai aprender da mesma forma. Mas se eu colocar uma outra coisa, ele não vai ter nenhum interesse de fazer aquela prova. Essa personalização, esse olhar personalizado vai trazer uma paz e uma sensação de leveza para a sala de aula que não existe mais há muito tempo. Entendeu? É isso. Né? Então, assim, o TDAH tem agitação físico-mental, esquece com muita facilidade o que você acabou de dizer, porque, na verdade, ele escutou superficialmente, ele está pensando em outra coisa, então ele fica repetindo os mesmos erros, porque ele não parou ainda para estudar. Uma impulsividade, é uma criança que ele não é, nem sempre ele é agressivo, mas ele é impulsivo, às vezes ele toma uma atitude e ele se arrepende, é aquela que faz a bobeira e começa a chorar depois. E se entedia muito fácil. Né? Então, ele está sempre nessa alteração de humor. Ele está muito feliz ou ele está muito triste. A linha do meio, do equilíbrio, é que é falha. Já o TOD, não. O TOD é um problema sério em sala de aula, porque é o manipulador, é o que tem descontrole emocional. São os erros nunca são dele, é sempre do outro. É o que tenta controlar a figura de autoridade, seja na família, seja na escola, seja em qualquer lugar. Ele é que manda. É o reizinho. E ele é vingativo. O TDAH, ele nunca é vingativo, porque ele esquece. O TDAH, nem para ser vingativo, ele presta, assim, porque ele não vai perder tempo pensando em como é que ele vai se vingar, porque na hora que ele começa a pensar, ele já pensa em outra coisa. Agora, o TOD, não. O TOD, ele é vingativo. Ele espera, ele fica bonzinho, porque ele sabe exatamente o que ele vai fazer para te machucar depois. Daniel, TOD é uma da... Oi? Ouvindo você falar, acho que eu sou TDAH. Ela fica descrevendo a gente na cara dura. A gente vai se enxergando nos comportamentos aí. Eu acho que a gente vai começando Dani, a perceber que a gente deixa de ser TDAH em algum assim. momento? A gente Criança pode nasce... deixar de ser TDAH? Ou a gente não, a gente consegue controla os autocontrole? comportamentos TDAH. TDAH não tem cura e TDAH nasce com você. Mas a gente controla. Controla. Ah, Controla então hoje eu através sou de TDAH terapias controlada, comportamentais. certeza. A gente atende online, viu? Quem tiver afim, a gente atende Olha, online. quem aí se identificou, tá Porque muitas vezes a disponível, gente né, é Dani? TDAH e não sabe lidar com o aluno em sala de aula, porque a gente começa também a entrar numa loucura de querer controlar a situação sem conseguir, entendeu? E existe um monte de gente super bem relacionado, super bem sucedido, o TDAH. O TDAH, eu costumo dizer que o TDAH são os grupos de pessoas mais inteligentes que eu conheço. Porque eles são tão inteligentes que eles não conseguem pensar em uma coisa só. Eles estão... A coisa mais difícil para o cérebro da gente são as sinapses em grande velocidade.
Uma pessoa comum, ela pensa numa coisa, ela leva um tempo para ligar uma coisa a outra e ela vai ligando de maneira compassada, mais lenta. O TDAH não, ele tem uma inteligência tão rápida que ele uma coisa liga a outra, aí ele, pum, tem uma ideia brilhante. Pronto, esse é o TDAH. Puta, que ideia brilhante vou fazer. Só que para manter essa motivação dele, se ele não fizer exatamente na hora, depois ele não faz mais, porque ele já perdeu a vontade. Ele já começou a pensar em outra coisa. E às vezes a ideia é muito brilhante. O problema é que não tinha ninguém ali do lado para dizer, faz, porque vai dar certo. E manter essa motivação. Mas TDAH geralmente são muito bem-sucedidos, porque eles têm uma facilidade de relacionamento muito grande. Porque eles são aqueles que sabem conversar sobre tudo. É o descolado da turma, é o que sabe tudo. É o que dança, é o que canta, entendeu? Essa é a criança TDAH, a não ser que ele seja muito desatento. Mas, como a grande maioria não é só desatento, é combinado. Então, ele ou é o agitado, então ele é o descolado. Porque ele sabe que tem uma dificuldade de aprendizado. Né? E se é que ninguém está ligando para o aprendizado dele mesmo, então ele vai ser descolado da turma. Porque ele não vai ser o burro nunca, porque o TDAH tem uma autoestima elevadíssima. Ele é o máximo. Como é que ele vai deixar de ser? Entendeu? Então, ele tem que ser o máximo em alguma coisa. Ô, Dani, e se confunde com altas habilidades? Altas habilidades e TDAH? Altas habilidades e TDAH, elas são quase incompatíveis. Altas habilidades, ela está mais ligada ao autismo leve, de hiperfoco e motivação. Porque o autismo leve, né, eu conheço 4 médicos fantásticos que são autistas leves. Então, assim, é quando ele tem um hiperfoco em determinada coisa, e, como eu te disse no começo, eles são ótimos, eles não são meia boca, eles são excelentes, espetaculares naquilo que fazem. Geralmente, quem assim, o bam em determinada coisa, ele tem características autistas. Ele pode não ter sido diagnosticado, tá? Mas ele tem características do autismo. Não necessariamente seja autista, mas ele tem características. Existe uma lista de características do autismo, tá? Então, assim, as pessoas não são mais ou menos autistas. Eles são autistas ou não são autistas. Mas existem algumas características do autismo que permeiam a saúde mental. E algumas características do autismo, só 5% dos autistas têm altas habilidades. E não é à toa que também 5 ou 10% da humanidade é que também são os bambambãs no que fazem. Porque eles gostam tanto do que fazem e têm um hiperfoco que eles são os melhores possíveis.